direto. Foi. Ele tava esperando eu dar o ok. Áudio e vídeo bom, valeu, Bim. Agora nós estamos prontos. Valeu. Bom, para começar o vídeo do YouTube, então, eu sou o Jean. A gente está fazendo uma sequência de lives aí, passando pelos estilos do BJCP, os estilos de cerveja que existem aí. E conforme a gente vai passando pelos estilos, a gente vai trocando ideia e conversando sobre experiências que a gente passou, abraçando esses estilos, conversando sobre os insumos, as dificuldades, né, as características de cada estilo, o que faz ele diferente um do outro, se é um estilo que a gente percebe uma venda legal no Brasil, se não, conversar e trocar uma ideia sobre o mercado craft, mas de uma maneira não só voltada para o homebrew, né? Também para cervejarias, né? Que eu acho que é uma coisa que falta um pouco nesse nosso mercado. Então aqui é um ambiente para a gente trocar ideia, para a gente poder conversar sobre tudo isso, né? Então eu sou o Jean, trabalho no mercado de cervejas aí há 5 anos já. A galera que está assistindo aí, praticamente todo mundo me conhece. E agora, Ivan, se apresenta aí. Faz o seu jabá que depois eu vou fazer o meu. Oi, sou Ivan, trabalho com cerveja também há um tempo, sou formado em engenharia de alimentos e agradecer a todo mundo que está na live, inclusive o Rafael, o pessoal que acabou de entrar, o pessoal que também trabalha há bastante tempo com cerveja. O intuito básico nosso que era falar sobre cerveja e explicar um pouco da parte que a gente conhece ou que a gente não conhece também. Trazer as pessoas que fazem mais os estilos que a gente vai falar mais à frente. E para a gente poder passar uma parte, às vezes, mais técnica, especificamente para a produção profissional de cerveja, não só homebrew, como a gente vê bastante. E Exatamente. O mercado profissional, ele falta um pouco disso, né? O Rafael, que entrou na live aí, que é professor do curso do Sesumar, a gente também estava conversando sobre isso, a gente fez uma live lá, bem legal, e o pessoal é bem empolgado, então, assim, tem bastante gente querendo assistir e querendo saber como faz as coisas. Vai chegar a vez do Rafael vir participar da live aqui, assim como o Maurição. O Maurição fez uma Hop Lager com Thai Hack, é um lúpulo neozelandês e é uma das melhores hop lagers que eu tomei na minha vida. Então, assim, quando a gente for falar de hop lager, ele vai estar aqui, com certeza. peraí, problemas técnicos. A primeira é mais difícil, Ivan, É, depois vai embora. eu sou meio burro mesmo, cliquei no lugar errado ali. Mas vamos lá. Pronto. Bom, o Ivan, para quem não sabe, tem uma empresa de consultoria. Então, o Ivan Isso, a atende parte principal. atende cervejarias que estão aí se planejando, né, para entrar em concursos. Então, essa parte do BJCP que a gente está fazendo aqui do BA é uma parte que o Ivan faz também, está na consultoria dele. Então, vocês podem entrar em contato com o Ivan aí pelo Instagram, pelo LinkedIn. Ele é o Ivan E Buriola em todas WhatsApp. as redes sociais, WhatsApp. Então, essa parte de experimentar, né, fazer a degustação da cerveja. E como a gente estava conversando na live ontem, cara, não é porque você vende uma cerveja como Pilsen que você vai inscrever ela no concurso como Pilsen, né? Então você tem que experimentar a cerveja, tem que botar as características, tem que ver se é American Style, é, American Lager, American Light Lager, Pale Lager. Então tudo isso você tem que medir na hora de fazer a inscrição, né? O concurso é colocar o regulamento embaixo do braço, né? Não tem para onde fugir. Pega da onde que o pessoal está se guiando para fazer o concurso e toca o barco, né, Ivan? Mais ou menos isso. Exatamente. Então assim, o Ivan é da parte de consultoria cervejeira, eu trabalho no ramo de supplier, né, de matéria-prima, então eu trabalho junto com a Gerossi, que fornece os produtos da Agrária Malte no mercado do Paraná hoje, então sou eu que atendo as cervejarias na parte técnica, né, dúvidas sobre levedura, sobre processo fermentativo, tudo mais, os clientes que compram da Agrária tem essa opção de trocar uma ideia comigo, de eu ir na cervejaria e tudo mais. Esse trabalho também a consultoria do Ivan faz. Então você pode fechar um pacote com ele de visitas, de desenvolvimento de receitas e tudo Não mais precisa ser só com o Jean. que o Ivanzinho vai conseguir te atender bem também. Fechou? É mais ou menos isso, né? Exatamente. Então, passados os jabás e os avisos, obrigado Gerson por me deixar estar aqui.
vamos ao que interessa hoje. E hoje, continuando a nossa sequência, né, dos estilos, hoje é o segundo dia. Ontem a gente falou sobre American Light Lager, hoje a gente vai falar sobre American Lager. Então eu vou passar aqui, Ivan, um parecer geral, tá bom? E aí, conforme eu vou lendo aqui, ó, eu vou ler a impressão geral. Se tu tiver algum comentário, tu faz aí. Se eu tiver algum comentário, eu também vou fazer e vamos tocando assim, beleza? Show? Vamos? Então vamos. Bora lá. Bom, a American Light Lager, na impressão geral, é uma lager muito clara, altamente carbonatada, né? Como dá pra ver aqui, eu tomei 2 goles. De corpo leve e bem atenuada, né? Com um perfil de sabor muito neutro e baixo amargor, né? Parece bastante com a Light Lager que a gente viu ontem, né? Servidas bem geladas, elas podem ser muito refrescantes e saciadoras da sede, né? Então, uma cerveja muito clara, bem carbonatada, folhas vivas, né? Como a gente tá vendo aqui. No aroma, né? Ela é uma cerveja que tem baixo a nenhum aroma de malte, né? Que se presente pode ser percebido com um caráter de grãos pouco doces, né? Malte pouco doce, mas isso é uma percepção mínima, ou milho, né? E aqui entra o mesmo comentário que eu fiz ontem, né? Esse milho que entra aqui no aroma é um dulçor de milho, dulçor do milho cereal, né, Ivan? Não tem nada a ver com DMS, Não, né? não o cheiro de milho cozido, sim, só o cheiro de grão doce seria o melhor. Tanto o Exato. milho quanto o doce de cevada, trigo. Esse aroma mais acentuado do doçor do milho em si. Fe- DMS já é um problema, não. Perfeito, não é uma condição associada. Bom, o aroma de lúpulo ele é muito leve a nenhum, com uma presença condimentada ou floral, né? Embora um caráter de fermentação limpo seja desejável, algumas características de levedura, particularmente um ligeiro frutadinho de maçã, né, não são considerados uma falha, né? E claro, um leve DMS também não chega a ser uma falha na cerveja, né? Por ela ser uma cerveja super leve, né? Agora já falando dos equipamentos que a gente tem no Brasil, se você tem um equipamento que ele não é tão bom assim, né? Que não tem um coletor de DMS legal, que não tem uma fervura tão intensa, né? Pode ser que você não esteja expulsando todo esse DMS e esse DMS vai acabar ficando na sua cerveja e aparecendo mesmo se for em pequenas quantidades, né, Ivan? Porque a cerveja realmente é muito leve, né? Você não tem nem outro contraponto para sobrepor. Tem um aroma mais intenso de levedura, você não tem um aroma mais elevado de lúpulo ali para você fazer um contraponto, para esse ponto de percepção ficar escondido atrás de outras camadas. E sem contar que muitas vezes a quantidade de DMS vai ser alta pela proporção de milho, que pode chegar até 45% do extrato inicial. Então não tem como você. Exatamente, não tem como mascarar, né? É uma cerveja difícil de fazer pela simplicidade dela, né? Vai É mais pouca complicado coisa para você tem que fazer. tomar muito cuidado para poder não sobressair esse aroma. Exatamente. Então, assim, ó, é, na aparência, ela tem uma cor amarelo pálido a amarelo médio, né? Colarinho e espuma branca que raramente persiste e é uma cerveja muito límpida. Vocês estão vendo que eu estou arrotando aqui é porque é uma cerveja super carbonatada. Eu estou tomando a cerveja aqui, ela é bem carbonatada. Então é isso. Quer fazer live tomando cerveja, é isso que vai acontecer, né? Então é isso, realmente, ó, a cerveja está aqui, né? Ela é super límpida, o copo tá suado, ó, ela é bem limpa. Colarinho que não persiste muito. Essa daqui tem um colarinho um pouco mais persistente, né? Porque ela dá para usar um biohop, né, que é um produto à base de lúpulo isomerizado, que dá uma segurada na espuma aí, mas nós vamos falar dele lá na frente, tá? O João tá comentando ali que não é para usar milho, é para usar maltose. Eu concordo, né? Principalmente se você for fã da técnica do high gravity aí. Mas isso nós vamos falar também lá na matéria-prima. Calma lá, João. Vamos pro sabor agora, que daí a gente já pode ir para as estatísticas vitais e para a parte técnica lá na frente, né? Ó, é uma cerveja relativamente neutra no palato, com um final seco e fresco, com baixo a moderado sabor de grãos,
né? Então, se no aroma ela pode ter um leve dulçor de grãos, no sabor ela também pode ter, né, Ivan? Isso não é um problema desde que seja numa quantidade baixa, né? Que não E aí atrapalhe o que ele restante. esteja em equilíbrio, principalmente com o amargor. Não seja um doçor excessivo. Exatamente, até porque uma cerveja leve dessa, quando você toma uma cerveja dessa que não fermentou direito até, né? Ela fica com um gosto doce, cara. E aí, junto com o lúpulo, ela tem uma sensação que parece um remédio estranho, assim, sabe? É uma sensação parecida com aqueles remédios de criança doce, que ele é doce, mas no final ele dá uma amargada, né? Então ele fica muito estranho. Essa cerveja realmente, se ela não fermenta até o final, ela te dá uma sensação de gosto de mosto muito grande, né? Ela não consegue disfarçar isso na cerveja porque falta contraponto. Bom, o amargor de lúpulo é baixo, né, para médio baixo, né? O equilíbrio pode variar de ligeiramente maltado a ligeiramente amargo, mas é relativamente equilibrada. O alto nível de carbonatação pode acentuar o frescor de um final seco. Ela tem um caráter limpo de fermentação lager. Mas como a gente disse antes, ela pode ter aquele esterzinho de maçã, né? Que em algumas receitas ele é desejado, né? Como quando tu vai tomar uma Heineken de latinha, tu sente a maçãzinha vermelha, né? Tu sente a maçã madura, né? É característico da cerveja isso, né? Bom, na boca ela tem um corpo leve a médio baixo, altamente carbonatada, com uma picância do gás carbônico que provoca uma coceira na língua, né? Então, sim, realmente é uma cerveja leve, refrescante, com aroma herbal e picante de lúpulo, tudo isso que a gente já vem falando aí. Vou passar um pouquinho pela história dela aqui, Ivan, para a gente chegar ali já nas estatísticas finais, tá bom? Nas estatísticas vitais dela, para a gente poder conversar daí sobre produção mesmo, tá? Ó, apesar de nos Estados Unidos os imigrantes alemães produzirem lagers inspirados por pilsners tradicionais desde meados da década de 1800, o estilo moderno de American Lager foi fortemente influenciada pela proibição e a Segunda Guerra Mundial. Para quem não sabe, nos Estados Unidos eles tiveram a proibição de bebidas alcoólicas, né? Acho que em 1913, acabou em 28, se eu não estou enganado, alguma coisa assim. E durante esse período era proibido vender cerveja, né? Mas era permitido vender uma saca de malte junto com um pacote de levedura e um pouco de lúpulo, né? Então isso explica também a tradição americana de home brewer, né? Então os sobreviventes da guerra expandiram-se e promoveram fortemente o estilo de cerveja que caiu no gosto de grande parte da população. Durante décadas foi o estilo dominante de cerveja feito por lá, né? E por isso surgiram várias cervejarias rivais que começaram a desenvolver produtos semelhantes para o mercado de massas, suportados pelas campanhas publicitárias agressivas. E essas campanhas publicitárias eram normalmente focadas falando: ah, porque é uma cerveja mais leve, ah, porque é mais saudável, ah, porque não engorda, ah, porque é a cerveja clara, né? Porque as cervejas eram mais turvas, né? Então Cerveja tudo isso, refrescante, uma cerveja cerveja refrescante, exato. moderna. Moderna e principalmente focado no mercado de televisão e cinema. Diferente das outras cervejas, era uma cerveja que muitas vezes vinha numa garrafa bonita, vinha uma Exato. cerveja clara, uma cerveja nova. Cervejinha Sempre, polida, né? Dava para ver do outro lado do copo, bonita. Não é aqueles restos de barril servido no cask turvão que tinha. Então ela mudou muito, né? Ela mudou o jogo do mercado. Né? Bom, então vamos falar dos ingredientes, né? Os ingredientes característicos dessa cerveja. Malte de cevada, 2 ou 6 fileiras, né? Com uma porcentagem elevada de adjuntos, arroz ou milho, né? Mais ou menos aí 40%, acima de 40% preferencialmente, né? No Brasil a legislação permite que 45% do extrato seja vindo de adjunto, né? Então, claro que se você quer ganhar dinheiro, e é o que as cervejarias do Brasil de grande volume fazem, eles usam isso aqui até o talo, né? Então, não tem muito para onde correr, né? Ela tem um pouco mais de força e sabor do que o American Light Lager, que foi o estilo que a gente viu ontem, né? Mas ela tem menos amargor e sabor do que o International Lager, que é o estilo que a gente vai ver amanhã ou depois de amanhã, né? Com menos
sabor de lúpulo e amargor que as tradicionais pilsners europeias, né? Tanto que assim, ó, só para já dar uma adiantada, essa cerveja ela pode ter até 18 IBU, né? Ela ainda continua dentro do estilo. A gente estava falando ontem da American Light Lager, ela pode ter no máximo 12 IBU. Então é uma baita da diferença, né? Ivan, vamos lá. A gente contou um pouquinho da história da cerveja, a gente conversou sobre cor, aparência e estilo. Cara, vamos lá. Cerveja com milho, é boa ou não é? Depende Depende do quê? se é bem feita ou não. Isso acho que talvez é o Perfeito. principal ponto. E para que você está usando milho? Se você quer diminuir um pouco o corpo, você quer ter ela mais leve, tudo, ou você simplesmente quer usar o milho que é bem mais barato que do que 1 quilo de malte. Você vai pagar 1/3 na tonelada de milho que você pagaria numa tonelada de malte, se você for uma cervejaria de médio grande porte. É, E aquela é, coisa, o milho tem 2 safras no ano, na maioria dos lugares do Brasil. Você é. paga mais barato. Nós estamos falando de 2 safras no ano aí, com o que produz no Brasil aí 300, 400 sacas por alqueire, né? Enquanto a cevada a gente está falando de 11, 12 toneladas quando dá tudo muito certo, né? A cevada quando produz muito bem, nós estamos falando aí de 5 toneladas por hectare. E assim, a cevada, ela precisa de altitude, ela precisa de temperatura, o clima influencia muito. E o milho, cara, plantou milho, deu uma adubada na terra ali, um abraço pro gaiteiro, vai produzir. Eu só acho válido lembrar que quando a gente fala de milho, né, a gente está falando de flakes de milho ou grits de milho, né, ou a raiz maltose, que já é o açúcar de milho pronto, né? Eu vou falar um pouquinho, Ivan, o que é cada um, daí você fala mais ou menos, você fala aí como que Fique à usa, vontade. tá bom? Vamos lá. Bom, o grits de milho, né? Você está falando assim, vou usar milho na cerveja. Sei lá, meu tio tem uma roça, quando ele for colher milho, eu vou lá pegar uma saca e vou usar isso na cerveja. Não, calma, não é assim também, né? Quando a gente fala milho, a gente fala do milho degerminado, né? Então, o grits, né, ele é um milho degerminado. Tira aquela parte branquinha que é onde tem o teor de gordura e outros compostos, né? Porque isso vai prejudicar a tua cerveja, vai prejudicar a qualidade dela. Tem muita gordura ali, então vai ter oxidação lipídica da tua cerveja, né? Então não é interessante usar milho por causa disso e que vai te gerar outros problemas lá na frente. A gente está falando do milho degerminado e triturado, que é o caso do grits, né? Hoje em dia, a gente tem outra tecnologia que é o flakes, né? Que é o milho degerminado, triturado, laminado e pré-gelatinizado. Então, a pré-gelatinização do amido faz com que isso seja muito mais solúvel na tua tina de mostura. Então, você vai ter, né, um menor tempo de mostura, porque isso já vai se solubilizar mais rápido. Tu vai ter um melhor rendimento, né, porque ele já foi pré-cozido. Uma gelatinização de amido elevar a temperatura do amido até a temperatura que ele se pré-gelatiniza. Isso facilita depois as quebras, né, dessas cadeias de amido em açúcares mais simples, né, por meio da alfa e da beta-amilase. E isso vai te ajudar tanto no rendimento quanto na clarificação, né? E a gente tem a raiz maltose, que é o açúcar do milho já concentrado e é só dosar na cerveja. E aí, Ivan, como é que usa o flakes? Como é que usa a maltose? Quando que você acha melhor usar um Ó, ou outro aí? um exemplo que o pessoal às vezes vai, para quem não conhece exatamente os produtos, o grist e o outro, o grist seria o fubá, aquela farinha o milho, quando você pega ele só, que ele já vem sem o germe. Tem algumas coisas para fazer cuscuz, essa parte sim, que é só a parte do milho que é a que fica amido ali. Essa é a parte do grits. O outro, ele já tá, o Flix, ele já tá processado, por exemplo, o sucrilhos. Você compra sucrilhos sem açúcar, ele já é toda essa parte do amido processado para você comer, para ser um pouco mais fácil de digerir. E o exemplo de açúcar é o xarope que você compra no mercado sem ser o mel, que é outro xarope que ele já está pronto para consumo como açúcar disponível. Só que no mercado normalmente é glucose, não a maltose. Passa um processo diferente.
O Exatamente. primeiro é um pouco mais complicado de você usar o grid, você tem que ter uma preparação toda para você pré-generatilizar ele antes de você partir para a mostura, porque a temperatura de trabalho dele é bem maior do que a sua rampa tradicional de mostura. Tem como você fazer essa rampa junto com o malte? Até que tem, mas vai ser um pouco mais complexo. O flakes ele já vem pronto para entrar direto na mostura junto com a arriada de malte. Você tem que fazer algumas compensações, principalmente na questão de proteína e cor, quando você vai trabalhar com o flakes, por causa da questão do produto em si, e para... Ah, tá, só vendo. E para você poder usar ele só, principalmente compensando a parte de açúcar, e você pode ajustar a rampa para você não ter uma cerveja tão seca, ou você faz uma rampa mais tradicional que você vai ter uma cerveja bem seca com a utilização do flakes. E a high maltose, como ela é pronta, você já pode entrar ela direto na diluição da fervura final, ou você pode aplicar ela numa fervura separada para entrar direto para o tanque só a sua high maltose. Para você ou fazer um mais volume de cerveja com o mesmo equipamento, você faz uma diluição direto no tanque, ou você faz uma receita high gravity que você consegue diluir posteriormente. Tudo isso depende principalmente de ajuste de equipamento e de processo. O primeiro ponto é saber que tipo de produto você quer chegar. Exatamente. E assim, lembrando que a maltose, diferente do flakes, né? Ela tem essa facilidade de dosar na fervura, né? Então você pode aumentar a carga de malte, né? Na mosturação e no final ainda dosar a maltose aumentando muito o teu extrato, né? Fazendo um volume maior de cerveja, seja por high gravity ou seja na diluição já direto ali na fermentação. Mas além disso, a maltose ela fermenta praticamente total, né? Então todo o Uhum. extrato que você colocar de maltose na tua cerveja, ele vai fermentar. Já o flakes, ele segue os perfis de açúcar que a tua rampa de mosturação vai dar para tua cerveja, né? Então assim, você consegue fazer uma cerveja com um pouco mais de corpo, não sei por quê, mas você consegue. Se você quiser, você consegue fazer uma cerveja com um pouco mais de corpo utilizando flakes de milho. E com a maltose é um pouco mais difícil, né? Porque daí tu tem que fazer só com o malte uma rampa já pensada em sobrar mais açúcar não fermentescível, né, Ivan? Então tem Exatamente. essas duas diferencinhas aí. Bom, vamos lá. Estatísticas A vitais. questão que a gente falou de proteína e cor depende muito das porcentagens. Até uns 10% da quantidade de milho, a correção talvez não seja necessária, dependendo do seu extrato, do malte base que você está usando. De 15 para cima, você vai ter que fazer uma correção necessariamente, falando. Sim, Quanto maior, mais você tem que ver o seu malte base para você corrigir. exatamente. Se o seu malte base às vezes não vai ter, você tem que configurar bem. E isso porque senão simplesmente só colocar mais malte vai dar problema. Exato. Colocar malte, vou colocar bastante milho, vai fermentar igual. Sim, sim. Isso é legal também. Bom, agora falando um pouco de maltes para correção de cor, né? Mas hoje o que tu tem, o melhor custo-benefício para fazer essa correção aí seria um malte Munique, né? Que é um malte base que custa pouca coisa mais do que o malte Pilsen, né? Tu usa ali 4, 5% dele, enquanto o malte Pilsen tem 4 EBC de cor, ele tem 22,5, 25. Então tu consegue fazer uma correção de cor nessa cerveja e deixar ela dourada e deixar ela bonita, mesmo ela não sendo uma cerveja pro malte, né? E É um temos malte que com pouca modificação, é um malte bem mais estável para você corrigir do que simplesmente você utilizar outros maltes mais proteicos, e é um malte que vai gerar um custo muito menor que você utilizar qualquer é, outro tipo de correção. exatamente, puxando a sardinha, cara, o malte Munique da Agrária tá com 12,5% de proteína. Então, assim, cara, é perfeito para a situação, porque ele corrige a cor e além disso, ele ainda traz a proteína que você perdeu adicionando milho, né? Que é um ponto importante e que muita gente não se liga e não se preocupa. Tu vai ter menos fã,
na cerveja, né? Claro que a parte do colarinho, essa cerveja ela permite que o colarinho dela não seja perene, né? Não permaneça por muito tempo, ela não precisa fazer um Belgian Lance, ela não precisa nada disso. Mas aí depende do Mas, seu cliente também. exatamente, quem que não gosta de servir para o cliente uma cerveja com um colarinho, uma espuma cremosa, um colarinho persistente, né? Uma cerveja que seja bem apresentada, né? Então pensar nesses detalhes quando tu faz uma cerveja com milho é super importante, né? Em adicionar essa proteína que você não tem por conta da utilização de 45% de milho, né? Acho que a parte mais legal ali é os exemplares, pessoal. O que é o O que é o American Lager, American né? Lager? Bom, aqui no Brasil a gente tem uma muito conhecida que é a Budweiser, né? Então qualquer mercado aí tem. Coors já veio para o Brasil, Miller já veio para o Brasil, acho que o pessoal aí teve a oportunidade de tomar. A Pabst Blue Ribbon também tem nos mercados aí, tá fácil de achar. Entre as da A, Ambev, a Heineken seria o a Heineken estaria aqui, enquadraria. sim, a Heineken estaria aqui com certeza. E as da Ambev padrão, a Budweiser, né? Mas acho que talvez a Brahma, Ivan. A Brahma não, aquela que eles lançaram nova, que eles falam que é a Monique Helles, que eu esqueci o nome. Spaten. Ah, Spaten, isso, Ela, exato. se eu salvo engano, ela tem 5% de álcool e Ela deve ter uns 15 15 BU. BU. Exatamente. É uma, A Bex e ela talvez tem um se encaixe aqui equilíbrio. também. Né? A A Bex Bex. talvez se encaixe aqui também. Né? Então, assim, nós estamos falando de uma cerveja que ela começa entre 1.040 e 1.050, né? Ou seja, entre 10 e 12 prata e meio, né? E ela termina aí com um plato a 2 platos e meio, né? De 1.004 a 1.010 para quem trabalha com densidade, né? A cor dela, ela vai de 2 a 4, né? Então ela vai aí de 3 a 8, 3 a 9 EBC. Então não é uma escala muito grande de avaliação, né? Mas como está escrito ali em cima, ela vai de um amarelinho bem palha a um amarelo um pouco mais intenso, né? Esse aqui não chega a ser dourado, né? É um amarelo um pouco mais intenso, né? E o amargor dela, né? Cara, ontem a gente tava falando de American Light Lager, né? Cara, o amargor da cerveja ela pode ir de 8 a 18, né? E eu vou te dizer, Ivan, um amargorzinho bem inserido nesse corpo mais leve aqui, sabe? Com uma utilização de lúpulo bem decente, bem aromática, né? Eu acho que conquista todo mundo, cara. Não tem como não tomar de litro uma cerveja dessa. De verdade. Eu vou agradecer aqui o pessoal da Kilden. Eu tô tomando American Lager da Kilden. Cara, isso aqui vai muito me ter o fru no final. Então, o floral disso aqui tá absurdo. E é uma excelente cerveja, cara. É uma excelente Obrigado, cerveja. Maria. Uma cervejinha gelada. Tá boa, já? Tá bem gostosa, cara. Não tenho o que reclamar. Essa daqui ela tem 5% de álcool. Ela tem 14 IBU, mais ou menos. E assim, cara, um floral muito legal no final, com uma picânciazinha. Ela é só Mittelfru para aroma, e no amargor é utilizado Polaris ou Magnum, né? O que tiver com custo alfa-ácido melhor. O que é o Vamos correto. ver aí. Vou mostrar só a diferença aí. Acho que tá aqui, Ivan. Contemporary American Style Pilsner. É essa? É essa mesmo. É essa, né? Ó, cor Straw to Gold, né? Então o amarelo, o dourado, o BA ele tolera um pouco mais, né? A cor um pouco mais escura. Só explicando, você não mudou no YouTube ali. Mudou. Mudou. Ela demora um pouquinho. Só ajusta, começa pela American Lager. Mas. American Style Pilsner tem aqui. Sobe. Só tem Light Lager e Contemporânea e American Light Lager. Sobe na de cima. American Style Lager. Light Aqui. Lager, American Style Lager. Aqui, ó. Aí. É isso, primeiro. Achamos. É porque o BA, algumas cervejas do BJCP
elas se encaixam em mais de um estilo do BA, né? O BA, ele é mais aberto nessa parte, né, Ivan? Ele tende a ser mais fracionado. As principais questões é a questão de mercado, que tem de diferente, o que muda entre uma American Lager, Light Lager, Contemporânea. O principal ponto é o que vai acontecendo no mercado. Tem de ser atualizado todo ano o BA. E ele É, tem a revisão por bastante pessoal, tanto associado quanto dos concursos em si. Eles podem mandar sugestões de alteração. Qualquer um que seja associado do BA ou não associado também pode até mandar uma requisição lá para alguma atualização. para quem não sabe, o BA é a o Brewers Association, né, que é a Associação Americana dos Produtores de Cerveja, né, não só produtores, mas a cadeia inteira se envolve nisso. Então, ano passado eles meteram um louco e começaram a fazer Code IPA, Code IPA, Code IPA. Cara, se já não tá no BA de agora, eu não conferi, mas já vai entrar, né? Porque o BA é guiado pelo que o mercado faz, né? O mercado de cerveja o mercado de cerveja, junto com o que as cervejarias querem do mercado, lá nos Estados Unidos, falam para o BA, olha, vamos para esse lado, vamos para esse, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E é muito importante, se tu vai botar a tua cerveja num concurso, alguma coisa assim, ver qual o regulamento que a tua cerveja vai enfrentar, né, Ivan? Se o concurso usa o BA Uhum. como base ou o BJCP, né? No geral, se utiliza o BA como a linha de inscrição e o BJCP principalmente para a parte de agrupamento que alguns concursos fazem, pela baixa inscrição em algumas Perfeito. sours, algumas coisas mais específicas, ele faz um agrupamento das categorias que o BA divide e eles juntam nas categorias que o BJCP Beleza. considera. Fechado. Acho que a principal questão é a diferença entre American Lager e a contemporânea American Style Lager. Também serve para Light Lager, tem essa mesma diferenciação. Então, assim, ó, a American Style Lager no BA, ela também vai de Straw to Gold, né? Então ela vai do amarelo ao dourado, então ela permite um pouquinho mais de cor, né? Enquanto no BJCP é até 8 ali, 9, aqui dá para ir até 10, quase 11, né? Vou só voltar aqui em cima, que aqui em cima tem as características vitais dela. De 1040 a 1048, né? Então aqui você tem 2 pontos de densidade a menos do que no BJCP, com um corpo podendo ser um pouco maior, né? E o álcool um ponto menor, tanto no inicial quanto no final. O IBU também, da American Lager, pelo BA, ele é só até 15, enquanto no BJCP ele vai até 18, né? Então, essa é uma diferença, né, Ivan? Uhum. Aí agora a contemporânea American Style Lager, né? Também a mesma coloração, o shoehaze, né, que é a turbidez, não deve estar presente, então ela tem que ser uma cerveja limpa. Ah, mas eu não tenho filtro, vou mandar a cerveja pro concurso. Cara, taca clarificante nisso aí. Dosa cálcio na água para a levedura descer, dosa Deu um jeito. tânico, dosa sílica, Não shampoo chama de outra coisa. papa. Exato. Vai colocar no concurso como American Style Lager ou como Contemporâneo Lager, bicho, isso tem que estar claro, isso tem que estar clarificado, tá? Se tu mandar um negócio turvo, a cerveja tá muito boa. Cara, na aparência ela vai tomar ela vai tomar uma nota muito baixa que vai prejudicar É a cerveja. desclassificatório, É basicamente. desclassificatório, exato. Ela não vai alcançar ponto para ir para a próxima fase, né? Basicamente isso. Também fala que o corpo tem que ser leve, também fala que é para usar adjuntos, né? E aqui fala que as lagers contemporâneas, né, normalmente tem um acréscimo de aroma de lúpulo e sabor comparado às versões tradicionais. E isso é o legal do BA comparado ao BJCP, né? Ah, eles estavam fazendo só American Lager. Aí começou uma galera a fazer uma American Lager um pouco mais lupulada. Tá, então como é que eu vou julgar essa mais lupulada com aquela que não é lupulada? Ser lupulada não quer dizer que ela é ruim, quer dizer que ela é diferente. Então, abre o leque, né, Ivan? E categoriza diferente. Aqui a gente chama esse estilo é o que você
gosta bastante já. Chamam no Brasil de Hop Lager. É o estilo que no BA não tem uma Hop Lager em si. Estilo Hop de Lager. Você vai Aham. ter a contemporânea Pilsner e a contemporânea American Lager. Você tem ou ela é mais potente e com um pouco mais de aroma do que a tradicional, ou ela vai ser basicamente uma tradicional com mais aromas. Certo, certo. Isso é muito legal, né? Porque assim, o cara faz uma Hop Lager, aí ele vem aqui no BA e pesquisa Hop Lager. Aí não tem nada. Aí o cara fala, tá, e agora? Né? Se o cara não leu, se o cara não estudou, o cara não vai saber onde vai encaixar a cerveja, né? Então, para quem tem dúvida, o Ivan faz esse trabalho na empresa dele. Então, manda uma Ah, mensagem pro Ivan no o- Instagram aí ou no WhatsApp que ele vai te ajudar a colocar a tua cerveja na categoria correta pro concurso que tu quer mandar. e ajustar dependendo do que você queira. Exatamente. Bom, acho que é isso, Ivan, que a gente tinha para falar do BA. Acredito que sim. Então, vamos só voltar a página aqui, porque essa daqui fica mais bonito o fundo só lá no YouTube. E agora sim, a gente já falou um pouco sobre malte que usa, a gente já falou sobre o milho, por que que usa, como que usa, né? E lúpulo, Ivanzinho, fala pra nós aí o que que tu gosta de lupular uma American Lagerzinha. Hum, Assim, olha, eu quero saber o que que você acha que é barato pra colocar no American Lager e que fica bom e decente, e eu quero saber o que toca o seu coração. Já falar assim, putz, se fizer uma American Lager uma coisa que tocou assim. meu coração foi esse final de semana. Eu comentei ontem sobre a Stella Artois Blanc, que é uma Stella Artois argentina, que ela vai no final, provavelmente no leite hop, um lúpulo chamado Mandarina Bavária, que é um lúpulo alemão da nova geração de lúpulos, que é um lúpulo bem aromático, cítrico. Não é tão novo, assim, é um lúpulo de 2014, 2015, mais ou menos, É foi isso aí. lançado. Mas é um lúpulo que tem bastante potencial de crescimento na Europa. Inclusive está tomando bastante área de plantação e é um lúpulo muito bom, que é bem pouco explorado fora do meio craft. Exato. Só complementando, Ivan, eu nunca tomei mandarina Bavária em Lager. Eu acho que deve ficar excelente o resultado mesmo. Quando eu for ir para tua Fica. casa em Foz, nós vamos dar um pulo na Argentina para tomar esse negócio, tenho certeza disso. Mas eu já tomei mandarina Bavária em American Pale Ale, né? Então realmente é um lúpulo da nova geração alemã que está vindo aí para competir com os lúpulos aromáticos americanos, né? Então ele tem um potencial aromático muito bom. Ó o Bin falando aí que usa Albi. ele na Hop Lager, né? Então quem E tiver fica indo muito para bom. quem Ele tiver não é indo um para lúpulo. Pontal, O Bi pode dizer, ele não é um lúpulo tão potente assim, de destoante de por exemplo, um Vic Secret, um Citra, Mosaic, que são lúpulos mais distantes do que os mais clássicos do Velho Mundo, mas ele tem um frutado e um floral assim bem gostoso. Eu acho que combina bem mais com a Lager do que com as ales. certo? Eu tenho que dizer aqui que quando eu tomei ele com uma ale, né? Era uma cerveja que no dry hop ia mandarina bavária e citra, ia 1 grama por litro de citra e 2 ou 2,5 de mandarina bavária, sabe? Então, assim, realmente dava para sentir o mandarina bem legal, mas porque eu tinha o citra dando um suporte, né? É um lúpulo que se você, vou fazer uma IPA só com mandarina bavária. Cara, vai devagar, o resultado que tu vai ter não vai ser o que você tá esperando, né? Que nem o Ivan falou, ele é um excelente lúpulo, ele tem excelente aroma, mas ele para um ajuste mais, não é bem um ajuste mais fino, mas para uma utilização mais contida numa lager, né, que é uma cerveja mais neutra, onde tudo vai aparecer nessa cerveja, um lúpulo super aromático e cara, ele tem um aroma bem legal assim com um toque nobre alemão. Então eu acho ele um baita lúpulo para colocar no lager. O Bin falou ali que usa ele na ale também, né? Mas é o que a gente estava falando, provavelmente com alguma outra coisa, né? O lúpulo mais tradicional eu iria entre Saaz, Tradition e Mittelfru.
e o Safir. É os quatro, assim, mas o Saaz vai muito mais para uma classe alemã, aquele aroma mais tradicional, floral, herbal. Aham, O principal que eu acredito seria os Tradition, Mittelfru, que é o que você está tomando, e o sim. Safir, que seguem É, a mesma linha tradicional Velho Mundo. exato, exato. Olha, e assim, eu vou te dizer que o Mittelfru é um lúpulo que eu gosto muito. Saaz também é um lúpulo que eu gosto muito, né? Mas já pensando em custo e etc., Saaz tá caro, né? A gente vem de uma quebra de safra de lúpulo lá fora. Então esse ano tá difícil conseguir Saaz. Quem tem cervejaria aí não me deixa mentir. Ou tu meteu um contrato de Saaz ou não tem, né? E enquanto isso, a gente tem lúpulos como o Mittelfru, que continuam super baratos. A gente tem Tradition, que é um lúpulo bom, não é um lúpulo nobre, que nem um Safir da vida, que é um baita de um lúpulo, né? É, mas assim, são lúpulos mais baratos e que vão te dar um baita de um resultado na tua cerveja. Bom, o lúpulo Tradition é que. um lúpulo que eu gosto. O principal motivo dele é o custo-benefício na questão dele ser um lúpulo mais novo, assim, uma planta um pouco mais nova, que ela consegue ter uma maior quantidade de óleos e toda safra ela tem uma produtividade boa, é um lúpulo que sempre está disponível em alta quantidade no mercado. O Exatamente, Safir, né? ele também tem esse potencial, só que ele é um pouco mais nobre, ele é um pouco mais caro. Exatamente. O Tradition, acho que a principal vantagem dele é essa que tu falou mesmo, né? Ele no custo-benefício, IBU, óleo essencial para dosar na cerveja no final, alfa-ácido, né? Óleo essencial para dosar na cerveja no final, cara, é um lúpulo que tem 7% de alfa-ácido, sabe? Entre 6,4 e 7,5. Então é um lúpulo que você vai usar pouco para dar o amargor que falta, mas ele tem um potencial aromático muito bom com esse pouco que você vai dosar, né? Enquanto um Saaz tem 3,5, né? Um Hersbrucker, excelente lúpulo, cara, para fazer Weiss, né? Mais aromática, Uhum. para fazer Lager, super aromática também, o Hersbrucker é um excelente lúpulo, mas, cara, ele tem 3% de alface. Aí arrebenta meu bolso, né? Então, assim, quer usar um Hersbrucker? Show, mas bota um Polaris lá na frente, né? Não vamos amargar isso aí só com Hersbrucker, né? Vamos botar 2, 3 IBU de Hersbrucker lá no final da fervura só para usar o óleo mesmo, né? E eu falo no final porque, cara, cervejarias maiores aí que fazem lager em quantidade não tem condição hoje de parar e fazer um Whirlpool em 80 graus, Ivan. Você sabe Não, disso. Você trabalhou em cervejaria, né? Você sabe disso. não adianta. O leite hop é o melhor, ainda inclusive tem alguns produtos que são um pouquinho mais vantajosos que vai direto no tanque. Você faz a adição dele já solúvel direto no tanque. Perfeito? Para uma operação em larga escala é muito bom, mas você tem custo de aplicação, você tem custo de dosagem, é um produto que tem que ser muito bem calculado, homogeneizado. Mas a gente é melhor você partir do mais simples primeiro. A pergunta, Jean, Hum, qual a melhor cerveja comercial que você vê hoje, nessa situação? Sua tá. opinião, Tá, vamos não vale definir. muita coisa. Tá, vamos definir comercial. Entre as 4 maiores cervejarias do Brasil, que tem lata em todo boteco e mercado. Comercial é que você compra em qualquer lugar do Brasil, Jean. É o que eu falei, é de uma das 4 maior que tem em qualquer beirada. Se eu sentar no bar do Zé, ali na esquina, pra jogar uma sinuca, eu vai ter lá. Então isso é uma cerveja Não precisa comercial. estar no boteco, pode estar no mercado. Cara, assim, eu acho a Bohemia Pilsner da Patagônia uma boa cerveja, sendo bem sincero. Comparado às Concordo outras, plenamente. comparado às outras que a gente tem aí, sabe, não tem nem o que dizer, né? Uma que Custo-benefício eu tenho absurdo. gostado bastante é a da Opa Beer, que inclusive aqui no Paraná tem bastante, que o nome dela é Merecida, mas podia chamar muito bem Honesta. Honestíssima. E, Custo-benefício bom, é, cerveja leve, limpa, bem feitinha, saborosa, tudo que ela precisava ter num preço honesto. falando então da Opa Beer, eles também têm uma agora com a garrafinha verde,
que vai saás pra cacete também aquela cerveja. E ela é muito boa, mas como toda cerveja em garrafa verde, ela tem light stroke, né? Então, assim, esteja preparado para isso, mas compensa, né? Ela tem bastante saás, é uma cerveja bem lupuladinha, então vale bastante a pena também para tomar. Bom, a gente tava falando de Mais lúpulo, alguma outra? cara, tem bastante. Vai, Ah, mais uma. mais uma, cara, eu particularmente, por viajar bastante, visitar bastante cervejaria, cara, o que eu tenho tomado de cerveja é isso aqui, ó, Growler, sabe? Independente de onde eu vá, cara, pô, é 1 litro de cerveja, sabe? É barato, é em conta, é fresco, é direto do tanque, né? É muito difícil tomar uma cerveja mais fresca que isso aqui, né? Então, cara, tem muito lugar fazendo cerveja boa, né? Mas, como a gente estava conversando antes, tem muito lugar fazendo cerveja ruim também, né? Isso é parte do mercado que está em crescimento e está se desenvolvendo, né? Então, isso faz parte do mercado e faz parte da maturidade do mercado, né? Mas, enfim, é mais ou menos isso. Você tem sorte, você mora perto da Argentina aí, pô. Tem um monte de negócio importado diferente direto aí. Cara, é uma das coisas que eu vejo agora falando assim, de experiência. Mercado argentino. Mercado, eu digo, o mercado em si, comprar no mercado. Tem as marcas principais, assim, da Ambev, das concorrentes, tem 3, 4 estilos de cerveja. No geral, elas vão ter. Vai ter a clara, a tradicional, a Roja, que é uma Amber Lager, ali uma red lager bem leve, o caramelo, uma uma dark, uma negra, que falei, e uma um pouco mais lupulada, um pouco mais amarga. E Aham, no caso da Quilmes ela vai ser mais caramelada, mais amarga, vai ser mais intensa partido por estilo de uma Bock, uma cerveja mais alcoólica. entendi. A outras as cervejarias às vezes vai para um estilo mais de uma APA, de uma Hop Lager, que é da Stella Artois, mas todas elas têm o portfólio de 3 cervejas além da a tradicional e mais 2 a 3 cervejas. Aqui no Brasil a diferença é que agora não, né? A Ambev comprou um monte de cervejaria boa, né? Então tá vindo bastante variedade, mas você tinha 4 cervejas praticamente iguais, com diferença entre elas de 2, 3 IBU e 1 a 2, 1% de teor alcoólico de diferença. Era isso que a gente tinha, né? Então, de uns 7, 8 anos pra cá, isso vem melhorando muito. Eu lembro que quando eu e o Ivan, a gente estudava lá em Moarama ainda, a gente fazia faculdade, a gente tinha Eisenbahn, né, Ivan? A única coisa diferente que tinha no É mercado diferente. era a Eisenbahn, né? O Bin Exato. falou uma coisa bem importante aqui nos comentários também, que é o seguinte, o growler, qual que é a principal vantagem dele, né? Isso aqui não é pasteurizado, isso aqui é cerveja viva, né? Então a pasteurização, que é aquecer a cerveja a uma determinada temperatura, depois baixar isso, faz com que haja uma migração não, uma degradação desses aromas e sabores. Então você não tem a cerveja com todo o potencial que ela teria se ela fosse viva. Então assim, beba local, né? Se tem uma cervejaria perto de ti, cara, tu vai tomar cerveja muito boa e muito fresca num preço bem em conta. A hora que você faz a conta do litro, você não tem escolha. Você compra o litro porque não tem o que fazer. Porque é muito barato e a cerveja Mas é muito um boa. exemplo é o porquê normalmente a cerveja do boteco é mais gostosa que a cerveja a lata que você compra no mercado. Porque a grande maioria do boteco, se você olhar na marcação da garrafa ali, se for um boteco que, digamos, faz um giro médio ali, que tem bastante cerveja girando, você vai ver que a cerveja vai estar produzida há 1, 2 semanas. É sempre nova a cerveja. É Mas sempre sempre nova. cerveja que veio direto do CD pro distribuidor por bar ali, acabou. Sempre vai estar uma cervejinha bem novinha. Exato, exato. Enquanto no mercado o cara compra uma carreta, bota no estoque lá e vai repondo até vender, né? Se tu pegar no final do lote, tu vai pegar uma cerveja, se o mercado não for um mercado de giro, que vai estar ali há 2 meses, né? 3 meses de estoque. Então isso faz uma baita diferença. E o que eu acho legal é que de uns 2 anos para cá, a pandemia fez com que isso se agilizasse, né? Que fosse mais rápido, é o crescimento
do mercado de growler, né? Então hoje você encontra cervejarias que vendem o growler em cadeia refrigerada dentro do supermercado, né? E isso faz muita diferença, né? Hoje você tem variedade de estilo, você tem variedade de cerveja, de cervejarias e tudo mais. Nem todo mundo tem a sorte de, que nem o Bin comentou aí, de tomar no tanque, né? O Bin é cervejeiro lá em Pontal, aqui em Pontal do Paraná, tem uma cervejaria na Born House, e ele tem uma Hop Lager com mandarina Bavária. Então a próxima vez que eu for lá, eu vou tomar e vou postar aqui para vocês verem a cerveja dele, porque eu acho isso bem legal. Ivan, no Instagram nós É temos acho que isso. mais 1 minuto de live. Deixa seu recado aí. Deixa seu recado aí antes que caia. A gente volta essa semana, para avisar. A gente volta essa semana, continuando o BJCP. Talvez com um roteirinho um pouquinho melhor, Sim, que se sim. organiza se tudo der certo. Qualquer dúvida, qualquer coisa que você gostou da live, quiser perguntar mais ou depois, pode mandar mensagem para mim, para o Jean, a gente responde. Alguns estilos a gente vai entrar em contato com algumas das pessoas que estão aqui conversando com a gente, ou alguns outros amigos, para eles falarem sobre a experiência deles nesse exato quesito. Exato. E Exato. alguma dúvida sobre produção de cerveja na área profissional, caseiro eu já estou muito tempo fora, mas na área profissional ou questões no geral de cerveja, pode mandar para mim ou para o Jean, a gente vai responder com o maior prazer. Se for algo Fechado. mais complexo, até desenvolver algum projeto, também. Exatamente. O Ivan tem uma empresa de consultoria, né? Eu presto assistência técnica para os clientes da Gerossi no Paraná, né? Então, se você é cliente da Gerossi, se você compra malte no Paraná da Agrária, você compra da Gerossi. Então, sou eu que vou te atender. Então, manda uma mensagem aí, deixa um salve, fala para a Fernanda lá me avisar que eu vou entrar em contato. Se você precisar desenvolver um projeto um pouco maior, eu vou te visitar, vou desenvolver uma receita, a gente é parceiro, sabe? Mas, preciso desenvolver 5, 6 receitas, preciso analisar cervejas para ir pro concurso e tudo mais. O Ivan tem uma empresa de consultoria, ele consegue dar esse suporte aí para vocês e vai ficar bem legal. Beleza? Obrigado aí a Manu, o pessoal do Obrigado, Recife que tá pessoal, todo mundo chegando, que falou. que participou da live aí, sempre um prazer ter vocês. O Felipe vai vir participar com a gente aqui qualquer dia, a Manu também. Quando for a parte de logística e gerenciamento de cervejaria, porque os caras gerenciam um estoque que demora, sei lá, 7 mil quilômetros para chegar. Então tem que ser muito bom para tocar um negócio A desse. Alice chegou para fazer. Ah, chegou tarde, Alice. O Instagram vai desligar daqui a pouco. Aqui, ó. 3, 2. Mas eu acho que é isso. Então, bem legal. Hoje foi American Lager. Essa semana a gente volta aí comigo, com o Ivan, com outros parceiros, para a gente conversando sobre todos os estilos que a gente tem aí, sobre as dificuldades, facilidades, processos e tudo mais que a gente tem que fazer. Beleza? Valeu demais. Um abraço. Até mais. É. Bom, estamos no YouTube aí ainda. O pessoal que está assistindo a live, obrigado por ter assistido até agora. Acho Acho que que você não foi. fechou. Peraí, deixa Não, eu não ver. fechei a live no YouTube ainda. Ah, não, fechou a do Do Instagram. Deixa eu Instagram ver se sim, a caiu. do YouTube eu tô aqui ainda. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no YouTube. Acho que o pessoal interagiu mais pelo Instagram. Olha que beleza, tem O 4. Lucas deu um salve. O Tarso? Aham. Salve, mano. Eu vi que ele mandou no nosso grupo lá. Um abração. E vamos conversando e trocando ideia nos próximos vídeos aí. Beleza? Se inscreve no canal, deixa um like aí. Valeu demais. Ivan, brigadão, irmão. Até Valeu mais. e até.